Como é que a contabilidade coloca um preço em alguma coisa que está viva? Essa é, sem dúvida, uma das perguntas mais interessantes da área. E é exatamente isso que a gente vai desvendar hoje, mergulhando na NBC-TG 29, a norma que cuida dos ativos biológicos e da produção agrícola. Pensa bem, contabilizar uma máquina é até que simples, né? Tem o custo de compra, aí ela vai se desgastando, depreciando com o tempo. Mas e uma floresta de eucaliptos? E um rebanho de gado? Esses ativos crescem, se multiplicam. O valor deles muda por conta própria. A norma que a gente vai ver hoje nasceu para resolver exatamente esse desafio. Bom, para começar, a gente precisa alinhar os conceitos. O que exatamente a contabilidade considera um ativo vivo? Vamos botar os pingos nos is. A definição principal, que vem direto do item 5 da norma, é essa aí. Ativo biológico é, basicamente, um animal ou uma planta que está vivo. Parece óbvio, né? Mas essa simplicidade é a base de tudo. A gente está falando de ovelhas, de árvores, de peixes em cativeiro, videiras, tudo que tem vida e que faz parte de uma atividade econômica. Mas olha só, não é só ter uma planta ou um animal. A norma entra em campo quando existe um gerenciamento ativo dessa transformação. É isso que separa, por exemplo, uma fazenda de gado, que cuida da criação e do crescimento, da pesca em alto mar, que é só extração. A palavra-chave aqui é gerenciamento. E essa tabela aqui da norma é fantástica para a gente entender os limites. A NBC-TG 29 cuida das duas primeiras colunas. O carneiro, por exemplo, é o ativo biológico. A lã, no exato momento do corte, é o produto agrícola. Dali para frente, quando essa lã vira fio, vira tapete, aí já é outra história, é um produto processado que segue outras regras. O mesmo vale para a uva, que depois vira vinho. Então, o pulo do gato é esse. A norma desenha uma linha bem clara no chão. A uva, enquanto está lá no pé da videira, é ativo biológico. No instante em que ela é colhida, vira produto agrícola, e é medida. E logo em seguida ela já entra no balanço como estoque, passando a ser cuidada por outra norma, a NBC-TG 16. A mágica da NBC-TG 29 acontece até esse ponto da colheita. Beleza. Já definimos o quê? Agora vamos para o como. Como é que se mede o valor de uma coisa que não para de mudar? A resposta está num dos conceitos mais importantes da contabilidade hoje em dia. E aqui está a regra de ouro, direto do item 12 da norma. Diferente daquela máquina que é registrada pelo custo, o ativo biológico é medido pelo seu valor justo, que, traduzindo, é o preço de mercado dele, menos os custos para vender. E isso vale tanto na primeira vez que ele é registrado, quanto no fechamento de cada balanço. Tá, mas a partir de que momento um bezerro que acabou de nascer pode oficialmente entrar no balanço da empresa? O item 10 dá um checklist para a gente, com 3 condições. Primeiro, a empresa precisa ter o controle do ativo, ser dona dele. Segundo, tem que ser provável que ele vá gerar dinheiro no futuro. E terceiro, claro, o valor justo dele precisa ser medido com confiança. E é aqui que a coisa fica super dinâmica. Se o rebanho engorda ou se o preço da arroba do boi sobe no mercado, o valor desses ativos aumenta. E esse ganho não fica lá escondido, não. Ele vai direto para o resultado, para a demonstração de lucros ou prejuízos do período. Isso muda tudo. O lucro de uma empresa agrícola passa a refletir o crescimento dos seus bichos e plantas e não só o que ela vende. Agora, como a gente sabe, toda regra tem sua exceção e a contabilidade adora uma boa exceção. E a NBC-TG 29 tem uma bem curiosa. É que nem toda planta é tratada do mesmo jeito. Algumas se comportam mais como se fossem fábricas. Deixa eu apresentar a planta portadora. Pensa numa videira, num pé de uva. Ela é cultivada para quê? Para produzir uvas por muitos e muitos anos, não para ser vendida como madeira. Ela se encaixa perfeitamente na definição. Produz por mais de um período e a chance dela mesma ser vendida é bem pequena. Ou seja, ela é a infraestrutura, a fábrica de uvas. E essa distinção é fascinante. A planta portadora em si, a fábrica, é tratada como ativo imobilizado lá pela norma NBC-TG 27, sabe? Com custo, depreciação, tudo aquilo. Agora, o produto que cresce nela, a uva, a maçã, esse sim é o ativo biológico, avaliado a valor justo pela nossa NBC-TG 29. A gente tem 2 normas diferentes trabalhando juntas na mesma planta. Certo. Então a gente já definiu os conceitos, entendeu como medir e até viu a grande exceção da regra. Mas, no fim das contas, por que tudo isso importa? Como é que essas regras viram informação útil no balanço de uma empresa?
O objetivo final de qualquer norma contábil é um só: transparência. Em vez de mostrar só quanto custou para formar um rebanho anos atrás, a NBC-TG 29 força a empresa a mostrar o valor de mercado dele hoje. Isso dá para quem investe, para quem empresta dinheiro, uma visão muito mais real e atual da saúde financeira daquela empresa. Não é só seguir regra, é comunicar a realidade do negócio. A norma exige que as empresas contem a história toda. Elas têm que descrever seus ativos, explicar por que o valor deles mudou. Foi porque os animais cresceram? Foi por uma nova compra? Ou foi o preço de mercado que subiu? Elas também precisam contar como gerenciam os riscos do clima e do mercado. É um raio-x completo do negócio. Então tá, na hora de ler um relatório financeiro, o que dá para fazer com essa informação toda? Qual é o valor prático disso no dia a dia? A resposta é que essa norma permite avaliar de perto a eficiência da gestão nessa tal de transformação biológica. Fica claro se os ativos estão de fato crescendo e se valorizando. Isso dá uma pista muito forte da capacidade que a empresa tem de gerar caixa lá na frente, muito antes de vender um único produto. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. A NBC-TG 29 é, sem dúvida, uma ferramenta muito poderosa para traduzir o agronegócio em números. Mas a pergunta que fica é: será que ao colocar um valor justo, um preço de mercado, a gente consegue capturar todo o valor de um ser vivo? É uma questão que leva a gente para muito além das planilhas, para essa fronteira fascinante entre o mundo das finanças e o mundo natural. Valeu pela companhia.